Fala, meu querido, você que é técnico, chegou aqui nesse vídeo para saber como começar, como iniciar nesse mundo da automação industrial. Esse vídeo é para você, fica comigo até o final que eu vou te dar umas dicas aqui espetaculares para você ir direto ao ponto e já começar a se destacar aí no seu ramo profissional. Então vamos lá, provavelmente você é técnico e técnico de diferentes cursos, por exemplo, técnico em automação, técnico em mecatrônica, técnico em eletroeletrônica, técnico em eletrotécnica. Não sei qual desses é, inclusive comenta aqui, tá? Então vou começar aqui com o primeiro tópico, diferentes cursos, tá? Perfeito, coloquei aqui. Paulo, mas por que tu tá me falando isso? Porque muitas empresas, na hora de contratar, elas querem uma determinada função, ou na parte de manutenção, na parte de inovação, na parte de um técnico mesmo que vai trabalhar com algum tipo de máquina, eles pedem por RH, tá? Algum profissional para trabalhar nessa função. E quem pode trabalhar nessas funções? Essa variedade de cursos aqui. Pode ter algum outro a mais, por exemplo, instrumentação, eletrônica, que também pode se incluir aqui. Por isso que eu estou começando por esse tópico. Inclusive, quando eu trabalhava na Samsung, às vezes surgia uma vaga para técnico, determinado tipo de técnico, e lá, na lista de requisitos, estava que o profissional poderia ser tanto técnico em automação, técnico em mecatrônica, eletroeletrônica, eletrônica, eletrotécnica, para uma mesma função, certo? Por quê? Porque tem algumas disciplinas aqui dentro que são em comum e que as empresas precisam dessas disciplinas. E é sobre essas disciplinas que eu vou falar hoje aqui, que é por onde você vai começar. Independente da área que você está agora, você vai começar a estudar ou se aperfeiçoar nessas disciplinas para quê? Para lá no seu mercado, lá no mercado de trabalho, lá no seu emprego, lá no seu trabalho, você já começar a evoluir e se destacar. E a primeira área que eu gostaria de destacar é comandos elétricos, tá? Você precisa pelo menos ter uma noção básica, inicial ali, para começar a trabalhar em uma dessas funções aqui como técnico. Paulo, mas só que na minha função de eletrotécnico, o cara tem que saber muito mais sobre comandos elétricos. Tudo bem, eu estou tentando generalizar aqui para você começar, tá? E dependendo da empresa, dependendo do ramo que você vai atuar, você vai se especializando. Por exemplo, mais para frente eu vou falar sobre CLP. Se na sua área de atuação, na sua formação ou no trabalho que você conseguiu, não tem, cara, não tem, ninguém trabalha com CLP aqui. Perfeito, você vai se adaptando em outros, mas eu quero começar a te direcionar para te dar um norte, tá? Para te dar um norte, existem milhares de funções, milhares de empresas por aí, mas esse aqui é um norte por onde você deve começar. E o primeiro deles é comandos elétricos, tá? Vou botar aqui uma noção básica. Noção básica. Eu falo isso porque muitas vezes você, técnico, não é direcionado dentro da escola, dentro do curso técnico, até mesmo da faculdade, né? Tem outras faculdades que você pode fazer depois desses cursos, por isso que eu faço questão de trazer esse conhecimento aqui para você. Outro item super importante já para você já começar a se destacar é sobre sensores, tá? Sensores industriais. Sensores industriais. Mas, Paulo, sensores é uma coisa básica, todo mundo deveria saber. Exato, eu também penso como você, porém não é a realidade, tá? Quando eu trabalhava na Samsung, tinha técnicos que trabalhavam há 5, 10 anos e não sabiam ligar um simples sensor, não sabiam trocar um simples sensor. Isso dá um pouco de vergonha de comentar sobre isso, né? Pô, como é que esse profissional está trabalhando? Às vezes você que está aí assistindo não está trabalhando e tem um profissional que não entende nada nem de sensores, mas está ali. Mas é uma realidade, talvez você conheça alguém, talvez seja até você, né? Esse alguém que não sabe muita coisa sobre sensores industriais. Você vê ali na prática, vê a máquina funcionando e tudo mais, mas na hora de trocar, talvez você não dê conta. Então, esse é um item fundamental. Tá bom? Parece brincadeira, mas isso é muito simples, trocar um sensor, como é que um sensor funciona, como é que eu faço a leitura de um determinado sensor para saber a especificação, para fazer a compra, você tem que saber, tá bom? Então, essa é a minha segunda recomendação aqui. Sensores industriais é um item que você deve estudar, se aprofundar. Compra um livro, assiste vários vídeos no YouTube aí, aqui mesmo no canal. A gente vai gravar vídeos só sobre sensores industriais, só sobre comandos elétricos, mas lembra, esse aqui é o norte, é um direcionamento que eu quero te dar. O próximo item que eu quero falar para você é sobre controladores. Que tipo de controlador, Paulo? Nesse caso aqui, tá, sobre o CLP, tá? Pelo menos fazer a comunicação para você fazer o download, o upload de alguma programação, fazer a troca de um equipamento, né? Então, os controladores, os CLPs, controladores lógicos programáveis, já coloca na sua agenda de estudo, coloca no seu caderninho para você pesquisar um pouco mais, porque isso aqui com certeza vai causar um grande diferencial na sua carreira, no seu crescimento,
no local que você trabalha. Se eu te falei que tinha poucos profissionais que dominavam, que entendiam sobre sensores industriais, são menos ainda que sabem sobre CLPs. Vai por mim, vai por mim. Lá onde eu trabalhava, na Samsung, na fábrica, no chão de fábrica, onde eu participei, eu vi dezenas de profissionais que não sabiam o básico de CLP. Não sabiam conectar, pegar o cabo, ligar no notebook e ligar ali no CLP para fazer um backup de programa, para ler alguma variável, para ver onde é que está alguma falha. Não sabiam. Então, para você não ser esse técnico, que não tem nem essa noção, cara, pesquisa sobre CLP, vê qual CLP que é utilizado na fábrica que você trabalha, na empresa, ou na fábrica que você quer trabalhar. Por exemplo, na Samsung a gente utilizava muito o FP0R. Tem um aqui, mas no próximo vídeo eu posso mostrar para você. Da Panasonic, que é um verdinho. Cara, muito simples, o software super leve, super fácil de comunicar. Então, se você quer entrar em alguma empresa, verifica qual equipamento que eles usam lá, qual a marca, qual a fabricante, para você já ir estudando. Ah, Paulo, eu estou trabalhando nessa empresa, mas eu quero mudar de setor. Qual é o controlador, qual é o CLP que eles trabalham naquele setor? Então, essa já é uma dica para você ir lá fazer essa pesquisa para você já chegar lá com esse diferencial. Então, anota aí também, ó, controladores CLP, pelo menos o básico, fazer a comunicação entre o computador e o CLP. Perfeito? O próximo item aqui tá bem próximo, né? Que é para fazer a programação. Programação do CLP. Paulo, mas não é a mesma coisa eu acessar o CLP e tal, não. Uma coisa é você saber fazer a comunicação e tal, acessar o dispositivo. Outra coisa é você saber programar. Fazer o desenvolvimento de uma lógica de programação, fazer alguma automação utilizando o CLP, tá? Na prática ali. Para você fazer aí, por exemplo, melhorias, tá? Melhorias no processo, para você também fazer a manutenção desses equipamentos, tá? Ou de algum dispositivo de entrada e saída, e fazer a detecção de falhas também. Detecção de falhas. E a programação em si, tá? Então, é isso aqui que você vai utilizar lá. Ou para fazer a troca do dispositivo, ou para implementar alguma melhoria, ou para detectar alguma falha, tá? Você vai acessar o CLP e para detectar a falha você tem que saber da programação. Não adianta você só puxar o programa, fazer o upload do programa para o seu computador e não conseguir detectar a falha, não conseguir ler a programação, por que aquela linha está ali, por que aqueles contatos estão ali, tá? E a programação em si, caso seja necessário você implementar alguma coisa. Eu cansei de implementar algumas programações, algumas melhorias nas máquinas, nos CLPs que tinham lá na Samsung. Tá? Era super importante. Na verdade, eu fui contratado só para fazer aquilo, porque não tinham profissionais preparados para fazer esse tipo de atividade, certo? Então, se você quer se destacar, se você já quer começar na automação se destacando, esse aqui é um item fundamental, tá bom? Aprende sobre CLP e aprende também sobre a programação. Outro item essencial para você, para o seu crescimento, é dominar aí, ó, os inversores. Inversores de frequência. Bota bem pequeno aqui. De frequência. Para quê? Para você também fazer a manutenção, fazer a parametrização, tá bom? Fazer alguma correção que for preciso, fazer a troca desse dispositivo caso seja necessário. Mais uma vez, tem muitos profissionais que não sabem. São poucos, são pouquíssimos. Sério, são poucos que sabem. Se você já entrar no jogo sabendo isso, sabendo o que estudar, sabendo o que você vai encontrar lá na frente, você vai ser um diferencial e vai se destacar. O nosso próximo item aqui já é um pouco mais avançado, então eu vou cortar aqui, tá? Porque esses aqui, digamos que seriam os básicos, tá? Os básicos para você começar, para você já ir estudando, a não sei que nível de educação, nível de ensino você está agora, não sei se você já está trabalhando, se não está. Inclusive, deixa aqui nos comentários por qual desses itens aqui você vai começar. Paulo, eu já sei aqui sobre comandos elétricos. Ah, tudo bem, então vai para sensores. Vou começar estudando por sensores. Então escreve para mim no comentário por qual desses itens você vai começar. Vou começar por programação, por inversores. Ah não, já sei CLP, já estudei, já fiz o curso CLP, já sei programar. Então agora falta inversores. Então vai para inversores para você ficar bem completo. Perfeito? Acabou esses itens aqui, ó. Acabou esses itens aqui, para onde você vai? Agora o seu próximo passo aí é estudar sistema supervisório, tá? Sistema supervisório. Vou botar também aqui, ó, mais IHM, tá? IHM está dentro ali um pouco de CLP,
tá? Mas eu vou colocar aqui sistema de supervisório porque é um item de monitoramento. O item de controle, o item de monitoramento também se inclui aqui sistema supervisório. Tem muita gente, tem muita fábrica que não tem, e tá tudo bem, não tem, não vai usar. Não adianta você querer bater cabeça com uma ferramenta, né, que você não vai utilizar. Porém, pode ser que futuramente tenha alguma implementação dentro da fábrica de um novo sistema supervisório, ou um sistema parecido, tá? Ou um sistema onde você vai precisar inserir uma EHM. Por exemplo, tem alguma máquina que está funcionando, ela funciona super bem, porém, o gerente ele quer inserir uma EHM, quer inserir o sistema supervisório para fazer a monitoração daquela máquina, daqueles dispositivos, quantas peças, quantos objetos, quantas caixas estão passando por ali. E se você souber esse item aqui, você já vai se destacar, quem sabe até ganhar uma promoção aí por conta disso. Isso acontece bastante. O profissional que implementa melhorias, o profissional que traz solução para dentro da empresa, ele se destaca e ele cresce. Esse é o meu objetivo aqui com esse vídeo para você, tá? Lembrando, para você chegar em HM, por exemplo, você tem que saber CLP, você tem que saber a programação, por isso que eu coloquei nessa ordem. Mais um item super importante que vai complementar o seu conhecimento anterior é redes industriais, tá? Industriais. É você utilizar aí Ethernet, Profibus, Modbus, ASI, tá? Dependendo do tipo de comunicação que a sua empresa utiliza. Tá? Tem empresa que utiliza vários protocolos de comunicação, tem protocolo de comunicação que você nem deve aprender ali, porque já é muito complexo, já envolve a parte de TI, a parte de redes da empresa, mas tem comunicações mais básicas que você pode começar por ali, começar estudando, começar já ir se aperfeiçoando, entendendo de fato como funciona esses protocolos de comunicação, tá? Então, dentro de rede, você também pode encontrar banco de dados, algum sistema que inclua supervisório e algum tipo de servidor. Então, você vai ter que ter essa habilidade de redes industriais, um pouco mais de informática, tá? Tá saindo um pouco daqui, porém, é o que é. Vai avançando, a pirâmide da automação começa pela base e vai subindo. Quanto mais subindo, mais informatizado vai ficando o negócio. Ok? Então, redes industriais, anota aí também para você estudar nesse ano de 2023. Um item também bem legal, porém nem todas as pessoas vão ter a chance de trabalhar com isso, ou não precisa, né? A fábrica não precisa, é com robótica, tá? Paulo, como assim robótica? Robótica, tem aqueles robôs industriais, robusto, rápido, veloz, né? Que tem que estar trabalhando numa cerca ali, que faz determinado tipo de atividade que muda bastante. Ah, hoje o robô pegou esse apagador, botou ali, perfeito, mas amanhã ele vai pegar uma televisão e botar ali. Quem vai ter que fazer essa programação? É um técnico. Talvez o engenheiro, talvez o técnico vai fazer, talvez você que vai fazer. Tem empresas que não têm robô e nunca vão ter robô, tudo bem, mas tem empresas que têm robô, tem empresas que não têm robô e que vai começar a ser implementado o sistema robótico e tudo mais, com certeza aí ao longo do tempo. E se você souber, se você estiver preparado, você vai se destacar. Tem outros tipos de robôs também. Tem o robô colaborativo. Tá? O robô colaborativo ele pode trabalhar juntamente ali com outros profissionais. Ele já é mais lento, porém ele é mais seguro. Se ele tocar em alguém, ele já para, não machuca ninguém e ele continua exercendo a atividade dele normalmente. Esses robôs colaborativos, geralmente, eles são mais fáceis de programar. Você pega ele, posiciona em um determinado ponto, salva, posiciona em outro, salva e pronto. Tá? Você faz a programação ali dentro, é bem mais simples. Porém, os outros robôs, como o Fanuc, ABB, Yaskawa, Mitsubishi e vários outros fabricantes, esses sim você tem que ter um pouco mais de proficiência ali na parte de programação, já dominar uma linguagem parecida com a linguagem C, de computadores e tudo mais, porque vai precisar fazer uma programação mesmo mais profunda, um laço de repetição, uma contagem, o armazenamento de dados, o envio de dados para algum outro dispositivo, tá? Então, essa parte de robótica, por isso que eu botei mais para cá, tá? Que ela já é um pouco mais avançada, mas nada impede de você já ir se aprofundando nela também, já pesquisando, já vendo como é que funciona, ver na empresa que você trabalha se tem algum robô, conhece o cara que programa, cola nele, chega nele, pergunta como é que ele faz. Isso aí vai ajudar você a ser um profissional bem completo. E o nono item que eu botei aqui foi algumas habilidades comportamentais, tá? Habilidades comportamentais que você deve aprender. Nesse caso aqui, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, mas é importante que você veja. Por quê? Tem profissional que pensa que para ele crescer, para ele se destacar, ele precisa só ser bom em comando, só ser bom em CLP, ser bom em robótica, ser um ótimo
fazedor de atividades ali, né? Executador e tudo mais, porém, muitas vezes, muitos dos casos, talvez você já tenha visto alguém assim, que não tinha tanta habilidade em comandos, mas foi promovido a um supervisor, a um gerente, a um líder, né? Por quê? Justamente porque ele tinha algumas habilidades comportamentais, tá? Ele poderia até saber o básico, não poderia ser o melhor entre os profissionais ali. Porém, o fato dele ter essas habilidades de liderança, ter umas habilidades de proatividade, de melhorias e tal, ele talvez tenha se destacado. E eu vou falar sobre isso aqui em um próximo vídeo, porque é super importante e merece um vídeo só exclusivo disso, tá bom? Para você crescer, para você ganhar mais, para você se desenvolver lá dentro, nem só de pão viverá o homem, tá? Nem só dessas atividades técnicas aqui você vai crescer na empresa. Não é só disso que você precisa. E tem muitos profissionais que ainda estão dormindo para isso, que ainda não estão vendo isso, que ainda não perceberam isso. Eles precisam dessas habilidades comportamentais para crescer, para se tornar um ótimo líder, um ótimo chefe, um ótimo supervisor, um ótimo gerente, tá? É claro que precisa ter essa noção, mas essas habilidades aqui são extremamente importantes. Muito bem, então eu mostrei para você aqui, ó, 8, 9 itens que você precisa aí, ó, para começar na automação industrial, para já ir se diferenciando, para já ir se destacando no local de trabalho. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a área que você vai começar a estudar, onde é que você parou de estudar aqui, o que precisa para você avançar ainda mais, e manda também sugestão de vídeo que eu vou gravar esse vídeo para você, respondendo, tirando dúvidas. Tudo bem? Então, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.